Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Bem-vindas e bem-vindos ao Metamorfose em Voz Alta, onde histórias se transformam em reflexões e palavras ganham vida. Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas na verdade todos os temas que a gente está tratando aqui são delicados, eu falo isso toda semana. O que acontece é que mudar é sempre delicado, se transformar é delicado, se metamorfosear é delicado. E todos nós passamos por isso em diversos momentos da vida. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema profundamente transformador. O que muda na vida depois da descoberta do câncer? A palavra assusta, né? Congela o tempo, redefine prioridades. O que parecia importante já não tem tanto peso e aquilo que antes era deixado para depois passa a ser urgente. Vamos conhecer 3 histórias de quem encarou esse desafio e viu a vida mudar completamente. O câncer é mais que uma doença, é um divisor de águas. Quem recebe o diagnóstico precisa lidar com o medo, as incertezas e, ao mesmo tempo, encontrar forças para seguir em frente. Para alguns, a batalha é física, para outros, é também emocional e existencial. Mas uma coisa é certa, ninguém passa por isso sem sair transformado. Hoje vamos ouvir histórias sobre como a vida mudou após essa descoberta. História número 1. Lucas tinha 27 anos e a sensação de que o mundo estava todo à sua frente. Gostava de viver sem amarras, sem pensar muito no amanhã. Carreira promissora, amigos sempre por perto, viagens programadas sem muita preocupação. A saúde nunca foi um tema em sua vida, afinal, era jovem, ativo, tinha toda a energia do mundo. O futuro era um lugar distante, algo para se preocupar depois. Até que, de repente, ele foi obrigado a parar. O diagnóstico veio como um golpe. Câncer. Uma palavra que ele nunca tinha levado a sério. Algo que acontecia com os outros, não com ele. A primeira reação foi negação. Deve ter algum engano, ele pensou. A segunda foi revolta. Por quê? Eu faço tudo certo, não fumo, não bebo demais, sou jovem. Mas o câncer não se importava com lógica ou justiça. Os dias que antes eram preenchidos por planos e diversão, agora giravam em torno de exames, médicos e um corpo que já não parecia seu. O tratamento foi cruel. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele que sempre se sentiu dono do próprio destino, agora precisava aprender a se entregar a um processo que não podia controlar. Mas foi nessa entrega que algo mudou. Pela primeira vez, Lucas começou a enxergar a vida de outra forma. No meio da dor, ele descobriu momentos que nunca tinha realmente valorizado. Uma risada sincera, o calor do sol no rosto, o abraço de alguém querido. Aprendeu que o tempo não é uma promessa, mas um presente. Que viver não é apenas fazer planos para o futuro, mas estar presente no agora. Lucas não sabia como seria o amanhã, mas decidiu que, independente do que viesse, ele não deixaria mais sua vida passar no piloto automático. Por quê? Ironicamente, foi ao enfrentar a morte que ele entendeu pela primeira vez o que realmente significa estar vivo. Uau! A história de Lucas nos lembra que,
Mesmo diante de desafios significativos, é possível encontrar clareza e um novo senso de vida. A experiência dele ilustra como um diagnóstico de câncer pode servir como um catalisador para uma profunda transformação pessoal e uma reavaliação do que significa realmente viver. Muito obrigada por ter nos enviado essa história, Lucas, muito forte e linda. Olha, receber o diagnóstico de câncer na juventude é um evento que desafia profundamente a identidade, a visão do futuro e também o senso de controle sobre a própria vida. O caso de Lucas ilustra como a experiência da doença pode provocar uma crise existencial, levando a mudanças na forma de perceber o tempo, os relacionamentos e o significado da vida. Esse processo pode ser analisado à luz de conceitos da psicologia da saúde, da teoria do luto e da psicologia existencial. Um dos primeiros desafios enfrentados por Lucas foi lidar com o choque do diagnóstico, né? Segundo Lazarus e Folkman, a forma como interpretamos e respondemos a um evento estressante influencia diretamente nosso ajuste emocional. O câncer é um evento que ameaça não apenas a integridade física, mas também o senso de continuidade e previsibilidade da vida. Lucas passou por uma série de reações emocionais comuns entre os pacientes oncológicos. A negação, no início ele recusou a se acreditar no diagnóstico, uma resposta psicológica comum para amortecer, né, o impacto que essa notícia causa. Depois ele teve raiva e questionou, né, a doença, confrontou sua crença de que a juventude o torna invulnerável. Muitos pacientes passam por essa fase de revolta ao perceberem que a doença não segue regras justas, né? Depois ele foi a perda do senso de controle. A experiência de tratamento fez Lucas se sentir impotente, um sentimento associado à ansiedade e ao estresse psicológico. Eu já falei aqui em outros episódios sobre as 5 fases do luto de Elizabeth Kübler-Ross, e mais uma vez a gente está vendo aí essas fases se dando em outra situação que não a perda como morte, mas a mudança de algo que você perde o que era antes para ter algo que vem depois. Embora o câncer tenha sido um choque nessa história, também se transformou num gatilho para mudanças profundas na forma como Lucas enxergava a vida. Esse fenômeno é conhecido como crescimento pós-traumático, um conceito desenvolvido por Tedeschi e Callum. Eles fizeram um estudo que indicam que, apesar do sofrimento, muitas pessoas que enfrentam doenças graves relatam mudanças positivas, que incluem a valorização do presente, mudanças nos valores e nas prioridades e conexões interpessoais mais profundas. Assim, o Lucas aprendeu a apreciar momentos simples, como os pacientes com câncer frequentemente relatam. Eles passam a ter um novo apreço pela vida cotidiana, pelo simples mesmo, né? Pelo dia a dia. A experiência da doença também pode levar à reavaliação de objetivos e o desejo de viver, né? De forma mais autêntica, de viver como você quer mesmo viver, você quer aproveitar do jeito que, não que falam para você que deve ser, mas assim, daquele jeito que você realmente deseja. E o enfrentamento do câncer frequentemente fortalece laços com amigos e com familiares, aumentando o apoio emocional e a percepção de pertencimento. A história de Lucas também faz diálogo com a psicologia existencial, especialmente com as ideias de Viktor Frankl. Também já falei dele aqui em outros episódios. O Frankl argumenta que, diante da possibilidade da morte, os indivíduos podem encontrar um novo sentido para suas vidas.
Ao perceber que o tempo não é garantido, Lucas abandonou a ilusão da eternidade e começou a viver o presente com mais intensidade. Tem um livro, vou falar dele aqui de novo, O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, onde ele conta como, de dentro dos campos de concentração a que ele foi colocado, né, ele conseguiu ter um sentido para sair de lá com um propósito de vida e ainda criou uma abordagem da psicologia, a logoterapia. Enfim, a mudança de perspectiva, né, de vida ali que aconteceu com Lucas também está alinhada à teoria da motivação existencial de Alan Ballon, que sugere que a angústia gerada pelo confronto com a mortalidade pode levar a um despertar para o verdadeiro significado da vida. E a psicologia mostra que, embora o sofrimento seja inevitável nesses casos, a forma como escolhemos responder a ele pode redefinir a nossa existência. Assim como Lucas descobriu que estar vivo vai além de fazer planos, todos nós podemos aprender a valorizar o presente, sem esperar que uma crise ou uma doença nos obrigue a isso. Bom, vamos à história número 2 agora. Marina era imbatível, CEO de uma grande empresa, referência na sua área e um nome respeitado no mercado. Seus dias eram planejados ao minuto. Reuniões, viagens, decisões estratégicas. Seu celular nunca parava. Sua agenda nunca tinha espaço livre. Ela gostava dessa intensidade, desse ritmo acelerado. Era o preço do sucesso. O trabalho era a sua identidade. A sensação de controle, de ser necessária, de estar sempre à frente. Até que, de repente, tudo parou. Um exame de rotina, um resultado inesperado. Câncer. A princípio, Marina reagiu como sempre, planejando. Qual seria o melhor médico? Como encaixar o tratamento na agenda? O que poderia delegar? Mas não demorou para perceber que não se tratava de mais um projeto. O corpo, que sempre obedeceu à sua disciplina, agora impunha limites. O cansaço, a vulnerabilidade, a incerteza. Tudo era novo, tudo era assustador. O mundo corporativo seguiu sem ela. E-mails foram respondidos por outras pessoas, decisões foram tomadas sem sua presença, e Marina se viu diante de uma pergunta que nunca tinha se permitido fazer. Se eu não for o trabalho, quem sou eu? Os dias sem reuniões pareciam vazios no começo, mas aos poucos ela percebeu que o silêncio também podia ser uma resposta. No espaço que antes era ocupado por metas e prazos, Marina começou a notar o que sempre esteve ao seu redor, mas que ela nunca realmente viu. Os momentos com a família, os amigos que sempre tentaram marcar um café, mas nunca havia tempo. Os livros que comprou e nunca leu. O simples prazer de estar presente, sem a necessidade de produzir, conquistar, provar algo. Pela primeira vez, ela entendeu que sucesso não é apenas sobre crescimento profissional. É também sobre o que fica quando o trabalho sai de cena. O câncer a forçou a parar, mas nessa pausa, Marina encontrou um novo significado para a vida. Ela ainda amava o que fazia, mas agora sabia que sua existência precisava ser maior do que um cargo ou um e-mail enviado na madrugada. Porque, no fim, o que realmente importa não pode ser arquivado em uma pasta de projetos. Uau! Acredito que muitas pessoas podem se identificar com a história da Marina, não exatamente no diagnóstico de um câncer, mas
no mundo em que estamos vivendo hoje, quantos de nós não está nesse ritmo frenético com o trabalho, né? E acreditando que a nossa identidade está ali, no que fazemos nesse trabalho. Então, será que a gente precisa esperar um diagnóstico para reavaliar essa posição? A história de Marina é um lembrete poderoso de que, enquanto o trabalho pode ser uma fonte importante de realização, a verdadeira riqueza da vida está nas conexões pessoais e nas experiências significativas. Sua jornada de transformação nos ensina que parar, mesmo que forçadamente, pode abrir espaço para um entendimento mais profundo do que realmente importa. O caso de Marina ilustra um fenômeno comum no mundo contemporâneo, a fusão entre identidade e trabalho. Em uma sociedade que valoriza a produtividade e o sucesso profissional, muitos indivíduos constroem sua autoestima a partir do desempenho no ambiente corporativo. No entanto, quando um evento inesperado, como um diagnóstico de câncer, interrompe essa dinâmica, surge uma crise existencial. Como ela pensou, se eu não sou minha profissão, quem eu sou, né? Antes do diagnóstico, Marina acreditava estar no comando de sua trajetória. Essa percepção está alinhada com o conceito de ilusão de controle, descrito por Langer, que sugere que os indivíduos superestimam sua capacidade de controlar eventos externos. No Brasil, quem fala sobre isso é Dutra. Discute como o mundo corporativo reforça essa ilusão, incentivando jornadas exaustivas e a ideia de que esforço individual é sempre suficiente para garantir o sucesso. O problema surge quando algo incontrolável, como uma doença grave, desestabiliza essa crença e impõe um limite real, né? A psicanálise também nos ajuda a compreender esse processo. Segundo o Contardo Caligares, muitas pessoas se definem pelo que fazem profissionalmente, evitando questionar aspectos mais profundos de si mesma. Quando Marina precisou se afastar do trabalho, ela se deparou com um vazio, um espaço que antes era preenchido por metas e por responsabilidades, mas que agora exigia um novo sentido. Ela vivia em um ritmo acelerado, sem tempo para pausas ou reflexões. E esse comportamento está alinhado com o conceito de síndrome da vida acelerada, descrito por Oliveira, que aborda como a estrutura da cultura da produtividade extrema pode afastar as pessoas de experiências mais subjetivas e significativas. O filósofo e psicólogo brasileiro Rubem Alves também refletiu sobre esse tema, sugerindo que muitas pessoas vivem apenas para o futuro, para o próximo projeto, a próxima meta, sem perceber que a vida está acontecendo agora. O diagnóstico de Marina a forçou a olhar para o presente e questionar a lógica do fazer sem parar, sabe? Além disso, a psicologia positiva, com autores como eu já trouxe aqui no podcast, Marty Seligman, aponta que o bem-estar não está apenas ligado ao sucesso profissional, mas também a relações significativas e ao equilíbrio entre diferentes dimensões da vida. A Marina precisou redescobrir essas conexões para reconstruir sua identidade além do trabalho. No contexto brasileiro, Cecília Bergamini destaca que muitas pessoas só percebem a importância de equilibrar diferentes aspectos da vida quando se deparam com uma crise. Esse caso dessa história exemplifica essa transformação. Inicialmente, o afastamento do trabalho parecia uma perda para ela, mas com o tempo se revelou uma oportunidade para redescobrir o que realmente importava. A história de Marina nos lembra que,
Embora o trabalho seja uma parte importante da identidade, ele não pode ser a única fonte de realização pessoal. Vou dar até uma pausa aqui, porque quantos de nós não está precisando disso, precisando lembrar disso, que embora o trabalho seja uma parte importante da identidade, ele não pode ser a única fonte de realização pessoal. Qual é a sua outra fonte de realização pessoal, que não seja o trabalho? É bom refletir, né? O câncer, apesar de ser um evento doloroso, possibilitou uma nova perspectiva sobre o que significava para ela ter sucesso. No fim, a psicologia nos ensina que o verdadeiro equilíbrio não está em fazer cada vez mais, mas em reconhecer o valor do tempo das relações e da própria existência antes que a vida nos obrigue a parar. Muitas reflexões, né? Incrível como uma história de uma outra pessoa pode nos fazer refletir tanto sobre a nossa história. Esse é o presente de estar em sociedade. Mas vamos agora conhecer a história 3. A história 3 tem o nome de alguém também do podcast da semana passada. Mas, quando ela mandou a história para cá, ela pediu para que o nome fictício dela fosse Helena. Então, atendendo a pedidos, eu trouxe o mesmo nome da semana passada, mas não é a mesma pessoa. Vamos conhecer a história de Helena. Ela passou a vida inteira sendo tudo para todos. A esposa dedicada, a mãe presente, a filha que não falhava. Desde jovem, aprendeu que amar significava ceder, que felicidade era fazer os outros felizes. E assim viveu, preenchendo os espaços dos outros, sem nunca se perguntar sobre os seus próprios vazios. O casamento já não tinha brilho há anos, mas ela nunca pensou em sair. Era confortável, era previsível, era o que se esperava dela. Até que um dia veio o diagnóstico. O câncer chegou como um terremoto. No começo foi o medo, o pavor de não estar aqui para os filhos, de ser um fardo para a família. Mas, entre exames e tratamentos, um pensamento novo começou a surgir. E se essa for minha chance de viver de verdade? Pela primeira vez, Helena olhou para dentro. Percebeu quantos anos tinha passado em segundo plano, quantos sonhos engavetou, quantos depois eu vejo nunca foram vistos. Então veio a decisão que ninguém esperava. Entre uma consulta e outra, entre ciclos de quimioterapia e noites de insônia, Helena tomou coragem para fazer o que sempre adiou. Pediu o divórcio. Não por ódio, não por vingança, mas porque pela primeira vez ela escolheu a si mesma. A decisão não foi fácil. Os filhos não entenderam. Os amigos tentaram dissuadi-la. Agora, no meio disso tudo. Mas Helena sabia que, se não fosse agora, talvez nunca fosse. Ela cortou o cabelo antes que o câncer o levasse. Viajou sozinha, começou a dançar, algo que ela amava, mas tinha esquecido. O câncer a mostrou que a vida é curta demais para ser vivida em função dos outros. Ela ainda sentia medo, mas agora também sentia algo novo: liberdade. Helena não sabia quantos anos ainda teria, mas sabia que, dali em diante, cada um deles seria vivido por escolha e não por obrigação. Pela primeira vez, a vida era dela. Uau! Essa história é extremamente inspiradora em vários sentidos, né? Helena fez a metamorfose aí, em diversas áreas da vida. Bom, muito obrigada por ter enviado a sua história
para cá. Fico muito feliz de compartilhar ela com o público, de inspirar outras pessoas. E essa história nos lembra que, mesmo em face de desafios significativos, é possível encontrar novas maneiras de viver de forma plena e autêntica. A sua história é um testemunho da força que vem de abraçar o próprio caminho e fazer escolhas que refletem verdadeiramente quem se é. E a história de Helena ilustra um fenômeno silencioso, mas comum. Mulheres que passam a vida atendendo às expectativas dos outros, sem nunca se perguntarem sobre suas próprias vontades. Desde cedo, Helena aprendeu que o amor se mede pelo quanto se cede. Esse comportamento reflete o conceito de socialização do cuidado. Esse conceito foi descrito por Safiotti, em 1978, que aponta que a sociedade ensina as mulheres que seu valor está na dedicação aos outros, seja como esposas, mães ou filhas. E olha, esse conceito de 1978 não poderia ser tão atual, né? A sociedade ainda continua colocando essas expectativas e esses ensinamentos nas mulheres. Bom, no Brasil, Vera Regina Kandal, em 2008, analisa como essa mentalidade se perpetua na cultura e nas relações familiares, fazendo com que muitas mulheres apenas percebam sua anulação quando um evento disruptivo, no caso como uma doença de Helena, as obriga a olhar para si mesma. A história de Helena também pode ser interpretada pela psicanálise. Segundo Regina Navarro Lins, em 2016, muitas mulheres permanecem em relações sem amor por medo da solidão, por crença na, abre aspas, sacralidade do casamento, fecha aspas, ou simplesmente porque nunca se perguntaram se havia uma alternativa. O câncer, ao romper a normalidade da vida de Helena, lhe deu permissão para ela fazer essa pergunta, para ela questionar e principalmente para ela mudar. O diagnóstico representou um choque de realidade. Até então ela vivia como se tivesse todo o tempo do mundo, mas de repente o tempo se tornou incerto. Segundo Eliane Brum, em 2019, no livro O que os olhos não veem, doenças graves podem funcionar como um despertar brutal, obrigando as pessoas a confrontar verdades que antes conseguiam evitar. E foi o que aconteceu com Helena, né? Diante da possibilidade da morte, ela se perguntou se realmente estava vivendo. E eu acho essa pergunta, assim, muito forte. Esse processo pode ser compreendido pelo conceito de individuação, descrito por Carl Gustav Jung, em 1934, que representa o caminho para tornar-se quem se é de verdade. Na maturidade, muitas mulheres iniciam esse processo ao perceberem que passaram a vida sendo o que os outros esperavam, e o câncer apenas acelerou essa tomada de consciência para Helena. O divórcio foi um ato de coragem, mas também de resistência contra um sistema que espera que as mulheres, entre aspas, aguentem, né? Segundo Mari Del Priore, em 2013, a ideia de que as mulheres devem suportar casamentos infelizes ainda está profundamente enraizada na sociedade brasileira. Helena, graças, né, ao ouvir o seu coração, escolheu quebrar essa norma. O conceito de segunda chance para si mesma, que foi o que a Helena acabou fazendo, né? Também é descrito por Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Outra indicação minha aqui, esse livro é incrível. Ele é de 1992. Fala sobre mulheres que, em determinado momento da vida, resgatam desejos que foram reprimidos. Para Helena, essa segunda chance não veio num momento
ideal, mas veio no momento necessário. E ainda bem que veio, né? A psicologia positiva também fala sobre o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella nos lembra que felicidade não é um estado permanente, mas um movimento em direção ao que faz sentido. Helena, ao escolher sua liberdade, não escolheu um caminho fácil. Nem sempre os caminhos que a gente quer trilhar são fáceis. Geralmente não são. Mas ela escolheu um caminho autêntico. E eu acredito muito que é esse caminho que nos traz a felicidade, a realização, a paz interior. É o caminho que você quer escolher. Essa história nos ensina que nunca é tarde para essa escolha, que o tempo que resta, seja ele qual for, merece ser vivido de forma plena e verdadeira. Eu falei aí bastante dos conceitos da psicologia e ela ajuda a gente a entender que a autonomia não é um direito exclusivo dos jovens e que até mesmo no meio de uma tempestade pode haver espaço para um recomeço, porque no fim a maior transformação não foi o divórcio ou a mudança de vida. Foi Helena finalmente perceber que, pela primeira vez, ela estava vivendo para si mesma. Muito lindo isso. É de arrepiar quando a gente percebe que uma pessoa, principalmente uma mulher, consegue enxergar e viver para si. Eu digo a mulher porque a gente sabe que a sociedade cria as mulheres para servir, né? Para servir o outro e acaba se colocando sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, né? Dependendo aí se ela é casada, se ela é mãe e muitas outras coisas. Enfim. Um diagnóstico como câncer não afeta apenas o corpo, ele abala a identidade. Quando a saúde nos escapa, nós somos forçados a olhar para a vida com novos olhos. Muitos passam por um processo psicológico semelhante ao luto, como eu já falei para vocês aqui. Mas o que essas histórias mostram é que, mesmo diante do medo, há um chamado para viver de uma forma mais autêntica. Diante da iminência da morte, né? A gente pensa, ou a maioria das pessoas na iminência da morte costuma pensar: eu estou vivendo a vida que eu quero viver? Eu acho que essa é a melhor pergunta para a gente se fazer hoje, independente de uma doença, de um diagnóstico, enfim. Mas aqui nas nossas histórias, o Lucas, ele percebeu que nunca tinha realmente aproveitado a vida. A Marina descobriu que sucesso não era tudo. E a Helena entendeu que nunca é tarde para ser quem se é. E talvez esse seja o grande aprendizado. Não esperar que a vida nos sacuda para finalmente começar a vivê-la. Que tal pensar nisso hoje? E nos encaminhando para o fim, sempre nesse momento do episódio, eu trago um poema relacionado ao tema que eu escrevi. E hoje eu escrevi um poema curto e direto. Às vezes, a vida grita para que possamos escutá-la. Às vezes, ela nos dá um golpe para que possamos senti-la. Nem sempre escolhemos a batalha, mas podemos escolher como lutar e ainda mais, como viver. Espero que vocês tenham sentido a profundidade dessas palavras. Bom, o câncer pode ser um ponto final ou um novo começo. Para muitos, ele ensina a valorizar o presente, a olhar para a vida com mais verdade. No fim, o que importa não são os anos que vivemos, mas a vida que colocamos nesses anos. Não espere um susto para começar a viver. A mudança pode acontecer a partir de agora. Se esse episódio ressoou com você, compartilha com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem e comenta comigo o que você está achando, manda o seu feedback. Se você quiser mandar a sua história de transformação, eu vou ficar muito feliz. Mas se você também quiser só mandar uma mensagem,
seu feedback de como está sendo para você escutar, se você está gostando, se você está refletindo, porque esse é o intuito do Metamorfose em Voz Alta, trazer a inspiração das histórias para que todos nós caminhamos aí para nossa metamorfose individual. E o e-mail para mandar as experiências, para mandar os feedbacks é metamorfoseemvozalta@gmail.com. E continue caminhando nessa jornada aqui de transformação comigo. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.